Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3. Tem que botar o óculos. A idade não é só a missão que está ficando velha, não. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar o ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Feche seus olhos por um momento. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Que todas as reservas, que todas as resistências, que toda distração seja jogada por terra e que teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Se você estranhar um pouquinho a minha voz, a minha pronúncia, porque eu estou com uma afta gigante na minha língua, que está doendo, e ela está naquele estágio que não adianta passar nada, que é o estágio da dor. Só tem um jeito, esperar passar. Então, se você estranhar, é a afta, ok? Não sou eu que estou. Deve estar dando um AVC, a língua enrolando. Não, é só a afta mesmo. Bom, preste atenção, porque quando eu fui convidado para estar neste evento, essa palavra brotou no meu coração de uma forma muito forte, talvez pelo estilo inovador que a missão trouxe, por uma maneira de pregar o mesmo evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho da vida eterna, o evangelho de Cristo, do amor, da compaixão, mas de uma forma mais despojada, menos formal. E esse é um texto muito interessante, porque quando Jesus chega no cenário bíblico, as pessoas ficam encantadas com sua maneira simples de levar a palavra, com sua maneira de olhar com muita seriedade, e sempre com muita seriedade, os princípios e os valores de Deus, mas de uma maneira a não colocar um jugo pesado, de uma maneira a buscar facilitar o entendimento, viabilizar, atrair a atenção, criar maneiras, inovar. Não é novo para ninguém que nós estamos vivendo uma grande metamorfose na sociedade. Hoje, a atenção das pessoas se perdem com muita facilidade. Antigamente, por exemplo, alguns aqui devem lembrar de ser da época de O Vento Levou, Scarlett O'Hara. Pois é, 2, 3 horas, 4 horas de filme. Escreve um texto de 15 linhas e vê quem lê.
Porque hoje o pessoal quer as séries de 25, 30 minutos, que acaba logo para você ver outra. As coisas mudaram. Inovar é algo que vem de Deus. Eis que as coisas velhas já, e tudo se fez. Deus não tem problema com inovação. Deus não tem problema com uma maneira diferente. E Jesus, Ele trouxe isso. Ele vinha com a metodologia muito fácil. Se estava na beira do mar, Ele falava: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Se ele estava no campo, ele diz: um semeador saiu para semear. Ele sempre buscava facilitar o entendimento das pessoas. Então não era menos de se esperar que o povão gostasse dele, que o povo se interessasse, que procurasse, que deixasse muitas vezes a fome de lado, o cansaço de lado, o conforto de lado, para sentar e ouvi-lo horas e horas. Porque ouvir Jesus era bom. Dele não saía apenas palavras de verdade, ele vivia e era a própria verdade. Não se via nele hipocrisia, não se via nele o interesse de levar vantagem e de ludibriar ninguém. Então o povo ia até ele. Mas, com a notoriedade de Jesus, uma classe começou a ser prejudicada, a classe dos religiosos da época, os escribas e fariseus. Agora, a atenção, no mínimo, estava bem dividida, ou até pendendo para o lado de Jesus. E a sinagoga tinha muita dificuldade de entender a maneira, o que ele vinha falando, a exposição, a proximidade, o corpo a corpo, o cuidado. E pior, Jesus trazia consigo, além de tudo isso, um poder sobrenatural, de cura, de intervenção, de realizar o impossível, de fazer com que enterros e funerais fossem interrompidos e a alegria voltasse para casa, de pessoas desenganadas, destruídas, impossibilitadas, ver na sua própria vida a dignidade, o respeito, a construção da autoimagem, da autoconfiança. E pior, para os fariseus, Jesus não vem apenas demonstrando poder, ele vem dizendo que quem o seguisse poderia também compartilhar das mesmas coisas. E o interessante é, quanto ia custar para receber tudo isso? Se afastar do pecado e receber Deus com o coração contrito e quebrantado. Os fariseus não gostavam disso. Eles não tinham o poder que Jesus tinha. Eles não tinham a facilidade. Eles não queriam o corpo a corpo. Então, na sinagoga, começou a se estabelecer uma crítica muito ferrenha a Jesus. Ele é um impostor, isso aí é um charlatão. Quando viram que os fatos eram verdades e não havia mais como contestar, começaram a dizer: o poder dele é oriundo do inferno. Isso é assim com Beelzebub. É por isso que tem poder. Mas eu aprendi uma coisa com o Evangelho. O Evangelho é igual gordura.
Ninguém segura. Já viu mulher quando está gordinha e tenta prensar? Ela pula por algum lugar, mas ela aparece, pode ter certeza. Olha só, o Evangelho ele começou a ganhar espaço. Não era apenas mais o povo, não era apenas os menos favorecidos, não eram apenas os menos esclarecidos. As coisas começaram a chegar a ponto de João dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Preste atenção, um camarada para ocupar o cargo no sistema que ele está inserido, ele precisava primeiro ter um comportamento de integridade acima da média, ser alguém fiel em todas as instâncias acima da média, se tornar um referencial. Ele era um príncipe entre os fariseus, ele era alguém que estava acima. Mas o que me chama a atenção é que este homem, criado, doutrinado, vindo de uma academia tão engessada, tão dura, tão difícil de negociação, ele é tão sábio, que ele começa a olhar Jesus mais de perto. Nicodemos começa a observar, não o que os fariseus estão dizendo, não o que o povo está dizendo. Eu gosto muito de quando Filipe vai evangelizar Natanael, e ele diz: Natanael, achamos o Messias, está aí na cidade de Nazaré. E Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe poderia dar um sermão em Natanael. Sabe o que ele disse? Vem e vê, cara. Eu não vou falar nada com você, não. Vem e tira as suas próprias. Eu não preciso te convencer. Conheça ele, e nele você vai descobrir o que eu estou falando. Sabe qual é a grande dificuldade hoje das pessoas caminhar no Evangelho? Elas não olham mais para Jesus, olham para quem diz que está andando com ele. E muitas vezes você fica decepcionado, porque está assim de gente que diz que está andando, mas não sei com quem está andando, deixa quieto. Mas deve ser em outra companhia. Observe bem, Nicodemos é alguém que ele está atraído por Jesus. O poder de Jesus, a maneira, sua abordagem, sua postura, começa a incomodar. Começa no mínimo trazer a Nicodemos uma curiosidade. Ele está curioso. Quem é esse camarada? Ele não tem dinheiro. De onde é que ele veio? Ele estudou onde? Como é que ele faz isso? Eu acho que uma das coisas que durante muito tempo e muitas vezes, eu lembro até hoje, num dos episódios da missão, eu vim pregar, eu acho que um pouquinho antes ou depois do carnaval. E eu estou lá sentado para pregar na missão, e de repente entra no telão da missão a Globeleza chamando. Quando eu vi aquilo, falei: sangue de Jesus tem poder. Entrou um endemoniado aí que botou esse troço, e ela estava lá na tela da TV, pelada, pintada, e eu não queria olhar, olhando. Falei: meu Deus, não posso, o pecado, tira isso daí. Eu acho que foi alguns segundos. Puf! Falei: Jesus, eu estou pensando como é que eu vou pregar num ambiente contaminado pelo pecado. Sabe, tu pega o microfone e diz assim: alguém se escandalizou? Ninguém falou nada, mas eu não sei os outros. Eu estava ultra, mega, numa linguagem do assembleanossauro, eu estava consternado.
E Simonton disse: talvez vocês acham que aqui não é lugar de passar essa imagem, porque aqui é a casa de Deus e vocês se escandalizaram. Mas o mais interessante é que isso passa 20, 30 vezes dentro da sua casa por dia e você não se escandaliza, porque lá é a casa de quem? Menino. Eu lembrei da Globeleza sambando lá em casa. Um montão de vezes eu sentado no sofá, tomando um refrigerante, nem o olho eu fechava. E eu sei que por muitas vezes, em muitas ocasiões até hoje, e muitas haverão, muitas pessoas serão atraídas para esse ministério por curiosidade. Sim. Nicodemos está curioso, ele quer ver quem é esse cara, como é que é isso, como é que funciona. Mas é complicado, ele é príncipe dos judeus, não dá para botar a cara assim. O que a turma vai falar com ele, ou dele, lá na sinagoga? Viu, o Nicodemo desviou, foi lá falar com Jesus. Nicodemo, ele estava tão, eu imagino aquele homem, pensando, como é que ele faz isso? Gente, isso não pode ser demônio, Beelzebu, não pode. Esse cara é gente boa. Os caras que ele anda ainda não é tão gente boa assim. Os discípulos. Era uma estralha. O que diabo é que gosta de gente boa. O diabo gosta de gente muito talentosa. Deus gosta de gente que não tem muito talento aparente, mas tem muito potencial que ele pode lapidar. Entendeu? Por isso que Jesus andava com Pedro. Sim. O irmão dele, o André. O Felipe. Sim. Aquela turma difícil. João, eu lembro do episódio. Jesus chega numa aldeia de samaritano, o samaritano não quer receber Jesus. Sabe o que é que João falou? Jesus, se o senhor autorizar, eu oro agora, para cair do céu e matar eles tudo. Jesus falou, não, João. Exterminador do futuro. Não, não é isso não, eu não vim matar ninguém, eu vim Isso, gente. Então Nicodemos está curioso a ponto de procurar Jesus. Eu acredito que ele deve ter nutrido isso por algum período, pensando nas possibilidades, se fosse descoberto, o que seria, poderia perder o prestígio, o cargo na sinagoga. Ele está bem atrapalhado com suas ideias, mas ele não suporta. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que te falaram a respeito de Deus, se foi bom ou se foi ruim. Posso te dar um conselho? Não acredite em nenhum dos dois, nem do que bom te falaram, nem do que ruim te falaram. Sabe o que eu vou dizer para você nessa noite? Vem e vê. Aproxime-se dele e tire suas próprias conclusões. O Nicodemos esperou escurecer e foi na surdina. O único a relatar esse episódio é João. Tinha uma intimidadezinha com Jesus. E eu imagino Jesus falando com João assim: João, adivinha quem veio aqui ontem de noite? Se você adivinhar, te dou um doce. O Nicodemos, João. João falou, deixa eu escrever isso, não é possível. O Nico teve aqui. Ele vai de noite. E ele faz uma abordagem muito esquisita. Ele se aproxima de Jesus e diz: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bem sabemos? Sabemos quem?
Quem é que está junto com Nicodemo nesse? Sabemos. Então, esta frase indica que ele não está sozinho? Será que tem mais alguém que pensa como Nicodemos, mas tem medo de confrontar, tem medo de decepcionar, tem medo de dar vazão, tem medo de quebrar protocolos antigos? Será que é isso? Porque Nicodemos diz: bem sabemos, se ele está sozinho. É só ele e Jesus. Se ele estivesse com alguém, então ele poderia dizer: bem sabemos que és mestre. Mas a frase deveria ser: eu bem sei. Me parece que Jesus está chegando no ambiente, na proximidade, talvez na família, nos correligionários de Nicodemos. Jesus já está atingindo, está despertando, ele está olhando, está vendo, as pessoas estão, e Nicodemos diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Olhe que ele não está ali à toa, ele sabe o que Jesus vem fazendo, ele avaliou, ele observou, provavelmente ele foi no profeta Isaías, ele deu uma olhada no comportamento, na postura do Messias. Quando ele termina de dizer isso, Jesus diz para ele assim: necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus diz isso, a cabeça do Nicodemo pirou. E aí eu aprendi uma coisa: Jesus facilita quando quer facilitar, mas dificulta quando quer. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemo olhou e disse: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Pode esse tornar o ventre da sua mãe para nascer? Eu imagino Jesus falando: e é mestre. Essa múmia pensar desse jeito. Jesus está dizendo: Nicodemos, tem algo novo, tem algo acontecendo, tem algo tão pertinho de você, cara. Não perde a essência. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Se você observar direitinho, Jesus está aumentando a intriga que existe no interior de Nicodemos. E aí Jesus começa a conversar com ele. E o texto termina do nada. A conversa acabou, o Nicodemo foi embora e acabou. Acabou. E quando eu olhei para o texto, eu falei: ué, acabou assim, de repente, do nada? Cadê o Nico? Porque sabe, o mais interessante, às vezes a gente espera sempre o mover de Deus numa questão transcendental. Tem que ter barulho, tem que ter mover, tem que ter o manto, tem que ter, tem. Nem sempre. Deus às vezes costuma usar a pessoa sem avisar, e você nem nota. Quem aqui já falou algo com alguém, orou por alguém, deu uma palavra para alguém, assim do nada, de bobeira? E quando você terminou, a pessoa fala assim para você: nossa, estava precisando tanto de ouvir isso. Deus usou você. Você fala: usou? Nossa, nem avisa mais ninguém para usar, senão uso sem pedir licença. Talvez a maioria de nós, se não todos nós. Quando eu vejo esse texto terminar, eu achei que Jesus deveria fazer um sinal, assim, olha Nicodemos, aqui, como é que manipula o fogo e a água, isso, Naruto é meu discípulo. Sim, porque a gente sempre espera, certo? Espera
espera que algo aconteça, comover. Meu filho, onde Deus está, há poder. No barulho, no silêncio, no sinal, no anonimato, mas onde o Espírito de Deus age e a palavra de Deus está presente, o poder se visto de uma forma exterior ou interior. O Nicodemo foi embora. E eu fiquei pensando. Fui procurar na Bíblia se tinha alguma coisa falando do Nico depois do capítulo 3. Não achei ele lá no 7. Você não vai conseguir ler que está escuro. Você deve enxergar menos que eu. Mas eu posso. Então, capítulo 7 de João. Olha que legal. Capítulo 7, verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Verso 46. Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, de nada sabe da lei e é maldita. Olha o verso 50. Nicodemos, um deles, que antes foi ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga algum homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Verso 53, cada um foi para sua casa. Escute aqui. Os fariseus falaram para a milícia, os guardinhas: vai lá e prende Jesus. E os guardinhas falaram: sim, senhor. E chegaram lá, montaram uma blitz para pegar Jesus na lei seca. Foram lá prender Jesus. E eles devem ter pensado assim: não vamos prender agora não, que tem muita gente, pode vir um pessoal contra nós. Então vamos ficar escutando ele aqui rapidinho, depois nós prende. Eu imagino os guardas. Está escutando isso? Está falando da minha vida? Como é que eu vou prender ele, gente? Guarda as algemas, é melhor a gente algemar nós mesmos aqui. Não vai dar para prender, senhor. A gente tinha que ter prendido antes de escutar, agora não vai dar não. Rapaz, ele é bom, ele é bom, gente. Resolveram não prender. É isso que o texto está dizendo, eu só estou traduzindo. Aí os guardinhas voltam. Aí os fariseus falaram: cadê o maluco? Cadê? O que está causando o alvoroço? O Jesus. Os guardas falaram: não deu. Não deu. Ninguém nunca, quando ele diz ninguém nunca falou como ele, eu imagino a cara dos fariseus que falavam com Jesus o dia todo. Ele não está dizendo só que Jesus fala bem e tem poder. Ele está quebrando os fariseuzinhos, que achavam que era o tal. Ele ficou: vocês também foram enganados. Queria lembrar vocês que nenhuma das autoridades creu nele. Só essa plebe, esse povo que não tem conhecimento, que é enganado à toa, que é maldito. Quando terminou isso, o Nico falou: posso falar um negocinho aqui?
Eu acho legal que o texto diz assim: Nicodemos, o que fora de noite, ou seja, ninguém sabe onde ele foi. Eu sei que eu estou falando para vocês, note que eu sou bem informado, mas eles não sabiam. Nicodemos falou: a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sabê-lo? O que é que Nicodemos está pensando? Se essa turma escutar, eu escutei, os guardinhas escutou. É só existe, se eles for, rebenta. Eu sei que ele falou, nasce, não entendi direito, mas foi legal. Sim. Quando eles terminou, Nicodemos entra e disse: olha, a nossa lei, ou seja, agora não é a plebe que está falando, quem está falando é uma autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, essa história de evangelho, que vinha de uma classe baixinha, isso acabou. Hoje é juiz, desembargador, empresário, promotor, político. Hoje o evangelho chegou em tudo quanto é lugar. Você está entendendo? Acabou esse negócio. Antigamente você falava uma frase na igreja. Esse dia um cara foi falar uma frase lá na igreja, falou, porque no hebraico essa palavra significa isso e isso. No dia seguinte eu recebi um WhatsApp: o pastor, manda o irmão que veio pregar aqui ontem estudar hebraico, porque não é nada daquilo que ele falou. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu agora vou olhar o Aurélio para pregar em português, não é verdade? O povo é esclarecido, gente. Acabou a história. Olha só, Nicodemos agora é uma autoridade. Ele diz, a nossa lei, olha que ele está fazendo uma pergunta. Se ele está fazendo a pergunta é porque ele está usando um texto da lei. Ele diz, a nossa lei, por acaso, julga um homem sem saber, sem ouvi-lo? Quando as autoridades ouviram que não eram mais os soldados, a plebe, era o príncipe, eles disseram assim: você também é da Galileia? Examina, e você vai ver que da Galileia não surgiu profeta. Pois é o que Nicodemos está tentando dizer. Se eles forem conversar com Jesus, vão descobrir que Jesus não nasceu na Galileia, ele nasceu na Judéia, ele só está morando em Nazaré, mas ele é de Belém. Note que o que afasta as pessoas de Deus é a ausência do conhecimento ou a observação do errado. Por isso que eu falo para a minha família, falo para mim mesmo e falo para a comunidade que caminha comigo no Rio de Janeiro. Eu digo, tenha as pessoas como referência, mas não se decepcione se elas falharem, porque somente Deus é perfeito. Você quer não se decepcionar na vida? Escute o que eu vou falar. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus, e você vai viver muito bem. Só que o Nicodemo defendeu a turma, partiu para dentro dele, e o texto terminou assim: e for para a sua. Quando apertaram Nicodemo amoleceu. Falei, eu vou falar mais nada não, que eu já atrapalhei aqui já. Foi todo mundo. E eu já pensei, esse Nicodemos aí, me parece que ele já está meio atingido. Já está defendendo, sentiu medo, certo? Quando foi questionado, e eu fui descobrir se eu conseguiria ver Nicodemos de novo, para me saber como é que andavam as coisas. O que aconteceu com o evangelho que ele recebeu? O que aconteceu com o primeiro momento do capítulo 3, onde tudo acabou como se não tivesse acontecido nada? O que aconteceu depois do capítulo 7, versículo 50 ou 53, onde todos vão para casa e não há definição? Aí eu olhei no capítulo 19 de João, versículo 38, depois disso,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, ele era um senador, ok? Um político. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Verso 19, ou 39 de João 19. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Preste atenção. José de Arimateia é um senador. Eu não sei se quando Nicodemos disse, bem sabemos que és mestre, ele já citava no texto o senador José de Arimateia. Eu não posso afirmar isso. Mas os dois estarem juntos, e isso é muito interessante. Ver onde Jesus chegou, onde o Evangelho chegou, o que ele foi capaz de alcançar. Eu acho bem interessante. Nicodemos tinha medo, José de Arimateia tinha medo, os dois, de forma oculta, acreditavam e criam em Jesus. Talvez por serem pessoas esclarecidas, poderosas e influentes, buscavam afinidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sei que a missão tem muitos jovens. Nós precisamos hoje de pessoas influentes, de pessoas que levem o Evangelho a todos os lugares. Cristão não deve se envolver com política. Você pensa nisso? É assim que você pensa? Você acha que a política é capaz de corromper todo mundo? É isso que você pensa? Você pensa que a política é mais forte que o poder de Deus? Que o mover de Deus? Que o agir de Deus? Que a presença do Espírito Santo? Pode ter certeza que não é. Mas enquanto nós pensarmos que lá não é lugar de pessoas... Eu não fui chamado para isso. Eu tenho ministério sacerdotal. Mas tem gente que pode ocupar, que pode influenciar. Nós reclamamos às vezes de tanta pornografia na televisão. É verdade. Mas há anos atrás você há de convir comigo que diziam que a televisão era um objeto pertencente a quem? O diabo. Tinha gente que não podia nem ter televisão em casa. Eu trabalhava com um camarada que na hora do almoço, na empresa, ele sentava de costas, porque ele dizia para mim que a televisão era o olho do Satanás. Aí, o teatro. Olhe bem, tudo aquilo que trazia, ou que era trazido por um pouco mais de cultura, por um pouco mais de conhecimento, ou por um pouco mais de condições financeiras, que a grande massa muitas vezes não poderia ter acesso, me parece que para massagear o ego, elas diziam, já que eu não posso ir, é melhor dizer que é proibido, que é pecado, que não é de Deus. Vocês moram aqui na beira da praia, eu moro em Xerém. Xerém é um lugarzinho que foi feito no 6º dia depois que Deus fez o homem. Estava indo embora, aí ele falou, Xerém, é lá que eu moro.
há um tempo atrás eu estava conversando com um cara lá, ele falou comigo assim, pastor, e a praia é pecado. Eu falei, não é não. Ele falou, pastor, aquela mulher com aquela roupa lá, nós ficamos olhando, peca. Eu falei, aí é outra coisa. Então você vai de noite, que você não peca. Mas pode ir, vai ser umas meia-noite. Ou seja, foram dando legalidade. Ainda dá tempo de retomar isso. Nós temos uma garotada inteligente, com um potencial grande. Aliás, o povo de Deus sempre foi reconhecido por uma garotada que era gente boa. O Davi matou o gigante. A garotinha, né, ajudou a curar o Naamã. O menino, o comilão lá dos 5 pão, devia ser um adolescente, 5 pão e 2 peixes, para fazer um lanche. Deve estar na adolescência, que a adolescente é igual o esmeril, que encostou, come. Não é verdade? Daniel, José, o povo de Deus sempre foi reconhecido por ter uma juventude muito capacitada. Tem jovens capacitados aí, promissores, diga amém. É isso aí, meu filho. Vai ser desembargador, juiz, vai ser aí um dramaturgo, vai ser um diretor de teatro. Vai. Ah, pastor, o que eu quero é ter o meu nome escrito no livro da vida. Tá bom, mas não é só isso. Então morre. Já colocou? Aceitou Jesus. Prende a respiração e morre. Nicodemos. Agora não vai de noite. Ele vai de dia. Ele não vai sozinho. José de Arimateia está com ele. Ou seja, o que eu vejo aqui é algo muito simples. É o que começou no capítulo 3, foi crescendo para o capítulo 7, certo? Se potencializou no capítulo 19, porque vida com Deus é isso, fé em fé, glória em glória, vai crescendo. Mas tudo começou com a curiosidade. Eu acho que essa é uma das grandes marcas da missão ao longo, né, de todos esses anos. E vocês que caminham com esse camarada doido, certo? Já deve ter visto coisas que, se eu fizesse em Xerém, estaria juntinho com a Joana d'Arc. Então escute só, a fé é algo crescente. Por favor, quebre seus paradigmas. Eu só te peço isso. Hoje, Deus me deu essa maneira de falar, despojada, esquisita, fazendo os outros rir. Você acha que é fácil para mim? Não é. Meu pai era porteiro da Assembleia de Deus. Eu escutava a mensagem daquelas de terceira marcha, de Vitória ao Rio de Janeiro. Você! Que a gente tremia na base. Chorava, o culto todo chorando, e Deus usava uma revelação, e isso, aquilo. E eu, Cláudio, naqueles cultos eu falava, gente, pastor abençoado é esse, que dom magnífico. Quantas vezes eu ficava em casa, falando, você eu falava, o dia que eu me converter, eu quero pregar assim. O tempo passou, eu me converti, comecei a pregar, ninguém chorava. Até quando eu conto, você ri. Ninguém chorava, e eu queria que os outros chorassem. E o pessoal não chorava. Aí que foi pior, quando eu ia pregar no lugar, sabe como é que as pessoas convidavam as outras? Sabe como é que eu queria?
Vai lá na igreja, menino. Vai um homem poderoso na palavra, mestre, cheio de Deus. Sabe como é que o pessoal convidar? Menino, vai lá na igreja hoje. Vai um cara tão engraçado lá falar com a gente. Você já convidou os outros para ir num culto? Quantos aqui já convidaram e falaram isso? Levanta a mão. Aí é só para me magoar mais. Vou falar uma coisa, deixa Deus te usar. Que a missão continue criativa, que Deus continue inspirando vocês, fortalecendo vocês, ganhando vida, ganhando almas, amém? Alcançando gente, que do método convencional, o método convencional não está errado, mas hoje não tem só os convencionais, tem a turma, entendeu? Hoje chega o cara com uma tatuagem, um brincão, careca e barbudo. Ontem eu fui orar para um menino assim, passei a mão na barba dele, falei, de que vale tudo isso, se você não está aqui? Ele falou, pastor, está tirando onda porque botou cabelo. Escute só, diga para quem está do seu lado, e eu vou terminar, diga assim, vem e vê. Só isso. Você pode ficar de pé? Quero alguém aqui, por favor. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura. Não é só o Rio de Janeiro que está perigoso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quem sabe você hoje não está aqui como Nicodemos? Curiosidade para ver uma igreja que faz um evento numa tenda, num shopping. Para ver um louvor envolto em fumaça e luzes coloridas. Para ver um pastor que dirige um culto e que prega, outro que prega, que não tem um terno, uma gravata, que não usa um púlpito, mas tudo isso não é nada diante da palavra que está sendo pregada. É a palavra de Deus. E talvez você, como Nicodemos, com tantas curiosidades, com o coração muitas vezes amarrado, aprisionado pelos paradigmas, hoje talvez sem o mover, sem o barulho, sem os sinais, Deus falou ao seu coração e te disse, Nicodemos, hoje você, Nicodemos, eu vou mudar a história da sua vida e você vai saber o que é nascer de novo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, Nicodemos, se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se há muitos questionamentos, se há muitas pessoas que você conhece com comportamento inapropriado, vem e vê quem é Jesus. Em nome de Jesus, com muito respeito, pois essa é uma igreja séria, chegou onde chegou, que está onde está, porque sempre tratou com respeito pessoas, sempre tratou gente como gente. Mas talvez essa é sua noite, Nicodemos. Você é o Nicodemos dessa mensagem. Você veio porque Jesus está aqui.
E Ele falou como ninguém nunca falou com você, sem barulho, sem mover. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, levante sua mão. Quem deseja fazer isso nessa noite, eu quero orar por você. Tem alguém hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo? Faz um sinal assim com a mão. Se tem alguém, bem alto, tem que ser bem alto para eu ver. Isso, eu estou vendo algumas pessoas com as mãos levantadas. Faz um favor para mim, eu quero que você venha aqui à frente. Eu queria tocar em você. Sai do seu lugar rapidinho e vem para cá. Todos que levantaram as mãos, sai do seu lugar, fica aqui, ó, à frente aqui, bem pertinho de mim. Sai, é uma noite de salvação. Você não vem sozinho não, é muita gente. Vem para cá, vem para cá, Nicodemos. Vem para cá. Isso, pode vir aqui. Fica aqui, pertinho de mim. Eu preciso que você fique perto, eu quero tocar em você. Amém? Vem para cá. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Isso, ninguém quer te envergonhar, ninguém quer entrar na sua privacidade. Não é nada disso. Amém? Há um Deus aqui que quer mudar a sua história, que quer mudar a sua vida. Vem para cá, Nicodemos. Vem para cá. Tudo começa nessa noite. Nessa noite. Me permita, Patrick, falar, mas eu acho que talvez você nunca imaginou que a ideia que Deus colocou no seu coração se tornaria um local para pessoas nascerem de novo. Parabéns pela... Vem cá, olha quantos, Nicodemos. Vem para cá, Nicodemos. Sai do seu lugar, ainda dá tempo para você. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Isso. Na festa de aniversário da missão, você é o presente. Você é o presente que a missão ganha hoje. É você, a sua vida. Vem para cá, traz a sua família, traz o seu casamento. Vem para cá. Ninguém pode fazer nada pelo seu casamento. Jesus pode. Isso. Vem para cá, Nicodemos. Glória a Deus. Se tiver alguém vindo, sinaliza aqui para mim. Eu espero você. Senão eu vou passar a palavra ao pastor Simon. Então, vem para cá. Isso. Glória a Deus. Tem um casal aqui. Tem mais alguém? Vem para cá. Isso é um culto racional. Então, inevitavelmente, as pessoas vão conversando consigo mesmo. Comunicação intrapessoal. Ninguém está fazendo uma lavagem cerebral em você. Isso é apenas um convite. Não é nem um apelo. Vem para cá. Eu queria que a igreja falasse bem alto assim. Sai do seu lugar, Nicodemos. Está falando para você, Nicodemos. Vem para cá, mais um casal aqui. Isso é muito legal. Mais alguém? Não? Fale agora ou cale-se até o próximo culto. Eu queria que você aplaudisse e glorificasse ao Senhor por este momento. Pastor Simon.